Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar ensinando como montar esse fluxo que ele pega as informações do Google Drive e armazena no Pinecone. E para que isso serve? Para quando o seu cliente ou paciente perguntar alguma coisa lá no seu WhatsApp, o agente ter aonde buscar aquelas informações para ele ter uma resposta bem certeira e específica do negócio, tá certo? Então, eu vou explicar para vocês como faz aqui, tá? Nós vamos montar esse fluxo agora do zero, já deixei até uma planilha aberta aqui, um fluxo aberto. E depois nós vamos implementar essa funcionalidade que nós acabamos de aprender na teoria, na prática, no nosso fluxo do nosso agente que a gente criou no vídeo da aula passada. Então, vai ter mais essa funcionalidade no nosso agente. Depois que implementarmos aqui, eu vou deixar o template disponível atualizado no site, tá bom? Então, provavelmente vou colocar aqui um V2, tá? Para vocês saberem que ele está atualizado com essa nova funcionalidade. E todas as funcionalidades que eu vou implementando no nosso agente, eu vou deixar lá disponível, eu vou ensinar para vocês e deixar lá disponível para download. Então, vamos começar? Pessoal, primeiramente, eu vou chamar um trigger aqui de o manual trigger, beleza? E vou chamar o drive. E o Google Drive vai ser esse Search Files and Folders, tá certo? Já estou com a minha credencial conectada, vocês podem deixar aqui Find Folders, Search, dessa forma mesmo, para retornar todos. Em Filters, a gente vai selecionar aqui que vamos buscar por Folders. Já vou explicar o que é esse Folders aqui para vocês estarem entendendo. Olha aqui, Clínica Pensando AI, exatamente, esse é o folder. E de onde é que ele está puxando esse nome? Olha aqui, pessoal, eu criei um folder, que é uma pasta, com o nome Clínica Pensando AI, então ele está puxando o nome desse daqui. E dentro dessa pasta eu coloquei dois arquivos, que é o sobre a clínica e o tratamento, tá bom? Um em PDF, um em doc. Então, folder é o que está aqui, que é a pastinha, e os files são os documentos, que é o que você coloca dentro do folder, tá certo? Então, vamos voltar lá para o nosso fluxo. Então, ele já vai estar buscando todos os arquivos dentro dessa pasta. Vamos fazer o teste? Tem dois arquivos aqui. Vou colocar ele para testar. E ele me puxou aqui já o ID, né? Vou colocar aqui em tabela. E olha aqui, pessoal, uso o ID dos dois arquivos, o sobre a clínica e o tratamento. Perfeito, então o primeiro passo já está funcionando. O que nós vamos fazer agora? Vamos chamar o Google Drive de novo. E agora nós vamos colocar ele para fazer o download desses arquivos. Então vamos pegar esse download file aqui, ó. Beleza? E de qual arquivo que ele vai fazer o download? Desse ID que está puxando do nó anterior, tá? Então a gente vai tirar esse from list daqui e colocar by ID. E vamos arrastar esse ID para cá. Beleza? Vamos colocar um test step, vamos ver se já vai estar funcionando, está carregando. Perfeito, já está fazendo o download aqui dos nossos dois arquivos. Pessoal, olha aqui, ele está em formato de binário, tá? Isso é muito importante vocês verem, que no próximo passo vocês vão ver para que vai servir isso, tá? Não está em JSON, está em binário. Então, vamos voltar. E agora, pessoal, nós já podemos chamar o nosso Pinecone Vector Store. Então, vou escrever aqui Pinecone, já apareceu, Vector Store, né? E vou colocar adicionar documentos no Vector Store. Beleza, agora vamos fazer a credencial aqui, passo a passo, tá bom? Eu já estou com a credencial conectada, mas eu vou fazer outra com vocês. Eu vou colocar aqui, ó, nova credencial, e está pedindo uma API Key. Onde eu arrumo esse código? É aqui, vocês vão vir no Pinecone.io, vão criar a conta de vocês, tá bom, pessoal? Depois que criar a conta de vocês, vocês vão logar, criar um projeto, é bem tranquilo essa criação de projeto. E agora é a parte mais complicada que eu vou explicar para vocês. Para conectar na API, quando vocês estiverem nessa tela, vocês vão vir aqui, API Keys, e vão colocar Create API Key. Eu vou dar um nome de N8N YouTube, vou colocar em criar, ele já vai me dar a API Key. Eu vou copiar ela e vou voltar aqui no nosso fluxo e colar, e vou colocar aqui que é do YouTube Teste. E vou salvar. Não, teste não, né? YouTube aula. Beleza. E vou salvar. Já deu a mensagem que conectou. Agora eu já posso escolher aqui, ó, YouTube aula, tá bom? E vamos selecionar para puxar os arquivos. Ele não está me retornando nada. Por quê? Porque a gente não criou ainda nada aqui. Então vamos criar uma pasta, vamos assim dizer, que eles chamam de index.
para a gente colocar as informações dentro desses index. Então venho aqui, ó, em Database, Index, Create Index, e vou dar um nome aqui que é N8N. Ele já falou que só pode ser letra minúscula, então eu vou colocar aqui N8N YouTube, beleza. Nessas configurações eu gosto de colocar da OpenAI, esse Embedding Tree Small, que é o que eu uso lá no fluxo, tá? Então eu vou selecionar ele. O servidor eu vou deixar o da Amazon, esse AWS. E a região tem que ser essa daqui, porque no plano gratuito só ela que está disponível, tá? Essas duas tem um cadeadinho. Só essa região, mas serve pra gente, tá? O mais próximo aqui do Brasil. Então beleza. E vou colocar aqui, ó, em Create Index, aqui embaixo. Ele está inicializando, daqui a pouquinho vai ficar verdinho e falar que já está pronto. Vou guardar um pouquinho aqui, pronto, já deu certo. Beleza, então agora a gente tem o nosso index que chama N8N YouTube. Vamos voltar lá no nosso fluxo. Opa, esse aqui que é o fluxo, deixa eu fechar para atualizar, vou abrir ele novamente. E agora, quando eu clicar aqui, olha quem aparece, o nosso index que acabamos de criar. Então, pessoal, aqui a gente já está configurado, belezinha ele. Agora precisamos colocar os complementos, né? Então, no Embedding, eu utilizo o da OpenAI. Se vocês utilizarem outro, conectem o outro de vocês aí, tá? O modelo é o Tree Small mesmo. Tranquilo. Em Documents, eu vou chamar aqui o Default Data Loader, tá? Vou deixar ele mesmo. E olha aqui, pessoal, lembra que eu falei para vocês ficarem atentos que o arquivo está em binary? Porque aqui nós vamos ter que trocar, não pode deixar em JSON, tá? Senão dá errado, tem que colocar ele para binário aqui mesmo, tá? E para ele carregar todos os datas, que são esses arquivos que tá aqui, que ele achou, e para definir o tipo automático, tá? Então, se for PDF, ele vai definir, se for em texto, tá? Doc, então eu deixo ele automático para ele definir isso aqui para mim. Aqui então ficou configurado. Agora eu vou colocar um text splitter. Aqui a gente vai definir os chunks, tá? Esses chunks é blocos que eles separam o tamanho dos blocos. Eu costumo deixar em 1000 e o overlap aqui eu gosto de colocar 100, mas depende muito do tamanho do arquivo, tá? Quando eu estou com alguma dúvida sobre os chunks, eu coloco o arquivo lá no ChatGPT e pergunto qual que é o tamanho do chunk e o overlap, e ele responde. Então, quando você tiver na dúvida de qual colocar, abre o ChatGPT lá, coloca o arquivo e pergunta sobre isso aqui que ele vai te responder certinho, tá? A fim de exemplo aqui para aula eu vou deixar exatamente do jeito que está aqui. Tranquilo, então, pessoal, estamos prontos, tá? Para rodar. Eu vou até fazer o teste aqui. Vamos deixar ele rodar o fluxo. Ele está baixando os nossos dois arquivos que ele encontrou e agora está armazenando lá no nosso Pinecone. Ele falou que finalizou. Vamos ver se deu tudo certo. Vou abrir o Pinecone, atualizar e olha aqui. Então, ele já carregou os nossos arquivos, ó, o texto, tratamentos realizados, avaliação e otimização hormonal. Vamos ver se é isso mesmo. Meu drive, que é os tratamentos, né, que está aqui no Docs. E olha aqui, tratamentos realizados, avaliação e otimização hormonal. Então, ele já está puxando esse texto e armazenando aqui no nosso Pinecone. Beleza? Então já está dando tudo certo. Só uma otimização no fluxo que eu gosto de fazer. Aqui nós estamos colocando dois arquivos, e arquivos pequenos, né, de teste, que eu fiz lá no ChatGPT mesmo, esses exemplos, né, de tratamento e o sobre nós. Mas se for muito, pessoal, pode ser que encavala e dá erro. Então o que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de colocar um loop para ele pegar um arquivo de cada vez e não correr risco de jogar um monte de arquivo lá e ele dá pau. Então vamos criar um loop. Eu vou deixar de 1 em 1, que ele vai pegar um arquivo por um e ir mandando para lá, tá? Quando você cria o loop, ele traz esses replacement, eu apago. E eu vou colocar aqui, ó, na saidinha do loop, eu vou conectar no nosso Pinecone e no final eu vou voltar aqui para o nosso loop. Beleza? Então assim vai garantir a funcionalidade do nosso fluxo melhor. Só que, pessoal, um detalhe aqui desse fluxo. Nós clicamos uma vez e ele adicionou os arquivos aqui no nosso Pinecone. Ó, tá até o 4. Eu vou voltar aqui no nosso fluxo e vou clicar novamente. Ele está carregando, né, baixando. Baixou, tá no loop, ele vai carregar os dois, um de cada vez. Beleza, deu certo. Agora eu vou voltar no Pinecone, vou atualizar.
e olha o que aconteceu. Ele duplicou as informações. Então, o que, que eu recomendo para vocês? Quando vocês forem colocar um novo arquivo aqui na pastinha, ou alterar, vamos supor que aqui nos tratamentos tem um novo tratamento, tratamento número 4 aqui, né? Então você quer subir lá para o Pinecone essa nova informação para o seu agente responder o seu paciente. Então o que, que eu recomendo que vocês façam? Entra aqui no Pinecone, tá? Clica aqui ó, para ele ficar em lista, list, e você pode selecionar todos os arquivos e deletar eles. Beleza, deletei todos, aí eu venho aqui no nosso fluxo e coloco para ele carregar novamente com os arquivos atualizados. Então, rapidamente ele já vai retornar as informações lá para ser consultadas e assim você não fica com informações duplicadas. Porque se você ficar com informação duplicada lá, o seu agente vai gastar mais tokens para ficar lendo coisas duplicadas. Então, é desnecessário isso. Então, sempre deixa aqui no Pinecone bem resumido, tá certo? Só com o que realmente tá lá atualizado. Então sempre que for atualizar, apague aqui manualmente e clica lá no fluxo para ele carregar as informações novas depois que você já ter mudado aqui no Drive tudo que tem que ser mudado. Então vamos ver se está funcionando, pessoal. Então esse é o fluxo e agora nós vamos fazer o teste dele. Então para fazer o teste eu vou chamar o nosso agente, tá? E o nosso agente eu vou conectar ele com um chat trigger. Esse chat trigger aqui mais fácil de conectar, beleza? Que depois nós vamos conectar lá com o que está utilizando o WhatsApp, Evolution, mas por enquanto para agilizar eu vou utilizar esse aqui mesmo. Então no nosso agente vamos definir o modelo, vai ser o da OpenAI, tal, 4 mini, tranquilo. A memória eu vou colocar aqui a memória simples. E agora aqui nas tools eu vou ter que chamar o Pinecone Vector Store. Então eu vou chamar Pinecone Vector Store e vamos começar a configurar ele, né? Vai ter que ter a credencial, que foi aquela que a gente acabou de criar, já está conectada aqui, tá? YouTube aula. E agora a operação vai ser esse Retrieve Documents, tá? Que ele vai buscar as informações que está armazenada aqui e chamar ela aqui no nosso fluxo, tá? Então o que eu vou colocar de nome? Aqui eu vou colocar dados clínica, por exemplo, aqui é o nome que vocês querem para identificar, tá bom? E a descrição, eu vou colocar aqui para chamar essa tool quando for perguntado sobre tratamentos e sobre nós. Beleza? Tá? O de vocês deixa mais implementado, tá? Aqui é só questão de exemplo mesmo, mas já vai funcionar belezinha com isso aqui. E no From List, eu vou clicar, ele já vai me puxar o index que a gente criou lá, esse Oni8N YouTube, tá? O limite eu vou deixar aqui 4 mesmo e o metadata atualizado. Então, já está configurado, agora temos que configurar aqui o embedding. Então, eu vou utilizar o da OpenAI mesmo, ele já puxou o TreeSmall e pronto, pessoal. Então, aqui a gente já configurou e vamos ver se está dando certo. Então, eu vou abrir o OpenChat e vou perguntar: oi, quais os tratamentos vocês fazem? Até escrevi aqui, deixa eu arrumar. Tratamentos vocês fazem. Vou mandar. Ó, ele está buscando lá no nosso banco de dados, tá? Tá agora com a inteligência formulando a nossa resposta. E beleza, ele já trouxe aqui, ó. Eu perguntei quais tratamentos. Ele foi lá, buscou e trouxe esses 3 tratamentos, tá? Que são os 3 tratamentos que nós temos aqui. Realmente, então ele já está funcionando, belezinha. Buscou certinho as informações. Pessoal, então agora que nós aprendemos na teoria como fazer isso aqui, esse armazenamento de dados no Pinecone através de arquivos armazenados no Google Drive, nós vamos colocar no nosso fluxo do nosso agente, beleza? Então, vamos lá. Já estou com o fluxo aqui aberto, tá? É o que está disponível aqui para vocês, do jeitinho que está aqui para vocês fazerem download, é o que está aqui. Quando eu terminar essa aula, eu já vou atualizar e na hora que vocês forem baixar lá, vai ter uma opção que é a B2, que já vai ter essa atualização implementada. No nosso webhook, eu vou copiar esse URL de teste, vou vir no Evolution, vou colar ela aqui e vou salvar.
tá? Vou voltar aqui no nosso agente, vou colocar ele para ficar escutando, vou abrir o WhatsApp, vou mandar um oi. Ó, já deu certo, já tá até carregando aqui. Tá no nosso wait, depois eu vou só terminar esse aqui, eu vou configurar ele para não ficar demorando tanto, tá? Os nossos exemplos, senão ele fica enrolando muito a nossa aula. Pessoal, cortei o vídeo para mudar esse valor do wait aqui, coloquei 2 segundos para ele não ficar enrolando a aula, tá bom? Então agora eu vou colocar para ficar escutando novamente e vou mandar um olá. Tranquilo, ele está carregando o nosso olá, vamos esperar ele nos responder. Pronto, já está respondendo, então está funcionando perfeitamente o fluxo. Então vamos começar a implementar essa nova funcionalidade. Então eu vou chamar aqui o Manual Trigger, tá? Vou colocar ele aqui para baixo e agora eu vou chamar o Google Drive, que é a função de Search Files and Folders, tá? Daquela mesma forma, eu vou deixar aqui, vou colocar para ele retornar todos e adicionar um filtro que vai ser de folder. E vou colocar ele para buscar o Clínica Pensando Aí, só relembrando, é esse nome desse folder aqui que nós estamos armazenando os arquivos, tá? Então eu vou colocar ele para testar, ele tem que me identificar, vou colocar em table. Então ele me identificou meus 2 arquivos, tá? Já está aqui funcionando certinho. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Senão fica pequeno para a gente enxergar. Agora, vamos chamar o Drive novamente. E a opção vai ser de Download File, tá? E nesse Download File, eu quero que ele busque por ID. E esse ID vai ser o que nós pegamos no nó passado, tá certo? E vamos colocar um teste step, ver se ele está baixando os nossos 2 arquivos. Beleza, deu certo. Lembrando que ele está em binary, tá? Agora, nós já podemos... Vou chamar o loop, que eu já expliquei para vocês, né? O motivo de estar chamando ele. Deixa aqui em 1. Vou apagar esse replace me. Tranquilo. Agora aqui na saidinha de loop, eu vou chamar o Pinecone Vector Store. E vou colocar para adicionar documentos na Vector Store. Já está com a credencial conectada, que nós criamos lá. E deixa eu... Pessoal, aqui a credencial realmente ela não está puxando, não está conectada, né? A gente colocou, deixa eu vir aqui, API Keys e a credencial foi essa YouTube, N8N YouTube. Então deixa eu ver o que está acontecendo aqui, porque aqui ele não chamou o nosso arquivo. Deixa eu abrir, fechar novamente, tá? Não deu certo ainda. Vou criar uma nova credencial. Vou vir aqui e colocar que é a N8N YouTube 2. Copiei. Colei essa nova credencial. Beleza. Deixa eu fechar. Vou abrir novamente. E agora é para ele estar buscando aqui, ó. Pronto. Agora ele já buscou o nosso N8N YouTube, que é exatamente, deixa eu fechar, voltar aqui no nosso index, esse nome aqui, ó, N8N, esse index, tá bom? Então foi daqui que ele buscou esse nome aqui. Beleza, então aqui nós configuramos essa parte e precisamos finalizar a configuração do nosso Pinecone Vector aqui no embedding, que eu vou colocar o modelo da OpenAI, o TreeSmall. E os documentos vai ser o Default Data Loader, tá? Aqui é muito importante, nós temos que tirar de JSON e colocar para binário. E podemos deixar dessa mesma forma aqui para ele pegar todas os dados que estão aqui no Drive e identificar já o tipo de arquivo, se é PDF, se é doc, automaticamente. E o Text Splitter eu vou colocar esse do Make, é o Recursive Characters Text Splitter. Tá, eu vou deixar aqui em 1100 de overlap. Tranquilo. Então, só conectar aqui no finalzinho para ele voltar. Então, vamos ver se está funcionando. Eu vou colocar em teste. Ele já rodou. Tá baixando os arquivos. Tá armazenando. Então, pessoal, vou abrir
ele está mostrando até 4. Vamos ver se, eu não lembro se a gente já tinha apagado ele, ou se ele vai duplicar. Aqui, ó, duplicou, então ele foi até 8, né? Então já ensinei vocês, vem aqui, ó, em list, seleciona todos, apaga, deleta, tranquilo. Agora que não tem nada, vou fazer novamente para ter certeza que eu não estou com documentos duplicados lá, não estou com informações duplicadas. Beleza, aqui deu certo, vamos ver se deu certo mesmo. Venho aqui no Pinecone, vou atualizar. Isso, então já está com as informações aqui, então ele já está puxando as informações e carregando lá para nós buscar. Vamos ver se agora vamos fazer o teste, né? Então a gente vamos vir aqui no nosso fluxo e vamos conectar o o Pinecone Vector Store aqui no nosso agente para ele conseguir buscar essas informações quando for solicitada. Eu vou colocar aqui de dados clínica e deixa eu vir aqui, pessoal, copiar desse outro aqui para nós agilizarmos, tá bom? Então, vou copiar, chame essa tool quando for perguntado sobre tratamentos e sobre nós. Vou voltar, vou colar e quero que ele busque da lista, tá? Deixa eu conectar nesse account tool aqui, que é o que está mostrando o nosso index lá no Pinecone. Beleza, dessa forma aqui mesmo. Já tá belezinha, funcionando. Agora vamos colocar no embedding e vou chamar o do OpenAI. Tranquilo. Então agora nós temos nosso MCP que chama o agendamento e o Pinecone para pegar informações sobre tratamentos, clínicas e tudo mais que vocês quiserem armazenar lá. O que mais que a gente precisa fazer aqui? Colocar no nosso prompt falando que ele tem que chamar o tudo Pinecone, né? Então eu vou vir aqui no finalzinho e vou colocar: quando for perguntado sobre tratamentos ou sobre informações da clínica, busque na tool Pinecone Vector Store. Beleza, coloquei esse prompt já dando a orientação para ele e agora vamos fazer o teste. Vou abrir tudo aqui para a gente ver o fluxo rodando, né? Vou colocar para ele ficar em método de escuta. Vamos abrir o WhatsApp e vou falar: oi, quais tratamentos vocês fazem? Vamos ver, hora da verdade. Ele está carregando, já veio aqui. Ó, já solicitou nosso Pinecone, perfeito. E olha aqui, pessoal, que coisa boa, deu certinho. Ele veio, buscou as informações, tá? Que tá nesse arquivo tratamentos, tá? Que é esse, certinho. E retornou para o nosso paciente. Vamos fazer mais um teste? Esse arquivo é o do doc, né? Vou abrir aqui o PDF. E um exemplo, ele fala aqui, ó, que o Dr. João, ele é um médico endocrinologista. Então, vamos ver se ele puxa essa especialidade do Dr. João, para fazer um teste aqui mais afino. Eu vou colocar o nosso fluxo, para ficar escutando novamente. Vou vir aqui no WhatsApp e vou perguntar: qual a especialidade médica do Dr. João? Vamos ver se ele vai buscar. Dr. João é um médico endocrinologista, né? Então ele já buscou certinho e está disponível para atender de segunda a sexta. Pessoal, aqui na verdade você viu que ele não chamou o nosso Pinecone. Por quê? Porque no nosso próprio prompt, agora que eu vi isso aqui, ó, ele já está falando que ele é um médico endocrinologista. Então, no caso, ele nem precisou chegar nessa etapa aqui do PDF, né? Então, beleza. Então, a gente viu aqui que realmente ele não precisou chegar porque estava buscando no prompt, mas que ele está funcionando porque quando nós solicitamos os tratamentos, não tem tratamentos no prompt, então ele buscou no Pinecone.
Então, pessoal, agora eu vou deixar disponível para vocês esse template já com essa nova funcionalidade, tá? Aqui no site. Então, é só vocês entrarem, baixarem e já vai estar tudo pronto. Ou então pode fazer acompanhando aqui passo a passo que eu mostrei passo a passo para vocês. Espero que tenham gostado, tá? Qualquer coisa deixa nos comentários aí. Se eu não estou respondendo alguns, me desculpem, tá? Tá muito corrido essa semana, mas eu estou tentando responder todos aqui que eu dou conta. Um abraço e até a próxima, pessoal.